Não imaginei que o século XXI pudesse ficar ainda mais bizarro, mas as coisas sempre podem piorar. Os Houthis provaram isso. Os quem? Apenas seus típicos piratas terroristas iemenitas que odeiam judeus, anti-americanos, que cantam e dançam, cujo fã-clube inclui influenciadores do TikTok e até mesmo alguns estudantes universitários. Olhe para mim, sou o capitão agora. Como eu disse, estamos na linha do tempo mais estranha. Então o que está acontecendo? Quem são esses indivíduos e por que alguns jovens os apoiam? Quero começar com dança sincronizada. Eu realmente quero. Mas antes, preciso contextualizar um pouco sobre o Iêmen. Apesar de seus recursos naturais, o Iêmen nunca foi o país mais estável ou próspero. Seu vizinho, a Arábia Saudita, tem um interesse direto em mantê-lo assim. A Arábia Saudita quer ser o maior e mais temido jogador do bloco. E por décadas tem feito tudo o que pode para manter o Iêmen fraco e dividido. O Iêmen já tem problemas suficientes nessa área. Eles lutaram várias guerras civis, incluindo uma terrível nos anos 90. A Arábia Saudita busca constantemente influência no Iêmen, apoiando os lados que estão vencendo, mudando alianças conforme a situação. Astuto. Eu vejo você, Arábia Saudita. No final da guerra, as táticas dos sauditas consolidaram sua influência no governo do Iêmen. Então eles começaram a financiar clérigos wahhabis que surgiram no Iêmen buscando convertidos. As minorias religiosas do Iêmen não aprovaram isso. No norte do Iêmen, a tribo Houthi decidiu fazer algo a respeito. Os Houthis, seguidores de uma minoria islâmica chamada Zaidismo, estavam cansados da intromissão, proselitismo e discriminação dos sauditas. Mas os sauditas não eram seus únicos inimigos. Eles também odiavam seu governo fraco e corrupto. E eles realmente odiavam os Estados Unidos, mas voltaremos a isso. Então eles se organizaram, formando um grupo oficialmente conhecido como Ansar Allah, ou os Partidários de Deus. Hoje, a maioria das pessoas os conhece apenas como Houthi. Inicialmente, os Houthi buscavam principalmente eliminar a corrupção no Iêmen, o que implicava em se livrar da influência saudita. E eu entendo isso. Os sauditas são, você sabe, não são os caras mais legais. A discriminação religiosa é sempre errada. Mas não se engane. Os Houthis não são um grupo nobre lutando para estabelecer um Iêmen livre e democrático. Eles são fundamentalistas religiosos que matam civis, prendem jornalistas, impedem ajuda humanitária, torturam pessoas suspeitas de serem lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer e restringem enormemente as liberdades das mulheres. Como outros grupos iemenitas, eles praticam escravidão, trabalho forçado e casamento infantil. A luta contra a Arábia Saudita, que também possui um péssimo histórico de direitos humanos, não os torna bons sujeitos. Como dizem no meu subreddit favorito, todos aqui são ruins. As tensões aumentaram em 2004, quando os Houthis entraram em conflito com o governo iemenita. Essa luta durou anos, um ciclo vicioso de violência intermitente. Durante um desses períodos de conflito, os Houthis começaram a entrar em confronto com as forças sauditas na fronteira. Como você pode imaginar, os sauditas não estavam a favor disso. Eles pensaram que poderiam enviar alguns homens para lidar com essa rebelião e voltar a se intrometer na política iemenita. Ao invés disso, foram totalmente derrotados. A milícia tribal matou mais de 100 combatentes sauditas. Pior ainda, eles começaram a ganhar influência, principalmente entre outros Zaidis, que representam mais de 1/3 da população iemenita. O início da Primavera Árabe em 2011 causou grande preocupação aos sauditas. Se os Houthis já eram aguerridos, a Primavera Árabe intensificou ainda mais a paixão deles. Seus ganhos chamaram a atenção de um poderoso apoiador, o Irã. É uma situação vantajosa para ambos. Os Houthis recebem dinheiro do Irã, que por sua vez ganha mais influência regional. Diga o que quiser sobre os Houthis, mas eles são bastante influentes. Em 2015, eles derrubaram o governo do Iêmen e tomaram a capital, iniciando mais uma guerra civil. A vida no Iêmen sempre foi difícil. Mas quando os Houthis derrubaram o governo, eles lançaram o Iêmen no inferno. Os sauditas e seus aliados começaram a bombardear intensamente as áreas controladas pelos Houthis para evitar que eles assumissem o poder. Eles não diferenciaram com cuidado civis e combatentes. Milhares de civis morreram e milhares mais foram mutilados por IEDs e minas terrestres. Milhões de iemenitas fugiram de suas casas, alguns mais de uma vez. A maior parte do Iêmen está passando fome ou está desnutrida. A infraestrutura do país colapsou. Milhões de pessoas não têm acesso à saúde, à educação, a instalações sanitárias.
Os iemenitas em áreas controladas pelos Houthi também enfrentam uma quase total falta de liberdade, principalmente as mulheres. Ou minorias. É uma tragédia horrível e está acontecendo há mais de uma década. Porém, não é por isso que os Houthis estão em destaque atualmente. Não. O quê? Eles estão nas notícias porque decidiram se envolver em outra guerra, uma que envolve seus dois maiores inimigos, América e Israel. Por que a América? Eles têm vários motivos. Mas aqui está um grande. Os Estados Unidos da América vendem muitas armas para a Arábia Saudita, que foram usadas para destruir a infraestrutura do Iêmen. Qual é o acordo deles com Israel? Afinal, os dois países não têm fronteira em comum. Além disso, Israel nunca comentou publicamente sobre os Houthis. Ele tem seus próprios grupos terroristas fundamentalistas para se preocupar. Acontece que os Houthis pensam muito em Israel. A bandeira deles define a ordem de suas prioridades. Deus é o maior, morte à América, morte a Israel, uma maldição sobre os judeus, vitória ao Islã. Isso é muita coisa, então vamos descompactar isso. Deus é o maior é autoexplicativo. Grupos religiosos fundamentalistas costumam ser totalmente devotados a Deus. Morte à América é constrangedor, mas não surpreendente. Por um lado, é emprestado dos mentores dos Houthis, o Irã. Além disso, há toda essa questão dos americanos venderem armas para os sauditas, que as usam para bombardear o Iêmen. Mesmo a morte para Israel não é tão surpreendente. É um dos gritos de guerra do regime iraniano, que se refere a Israel como pequeno Satanás. Os Houthis aprenderam muito sobre propaganda com o Irã e seus representantes. Além disso, acredito que os fundamentalistas islâmicos são obrigados por honra a odiar Israel. É como se estivesse em seu manual. Mas uma maldição sobre os judeus, isso é novidade. O líder Houthi que adotou a frase explicou que os judeus são, citação, os que movem este mundo, que espalham corrupção neste mundo. Não sei se devo me sentir lisonjeado ou insultado, não tenho certeza se os Houthis já conheceram um judeu, considerando que todos foram etnicamente limpos do Iêmen. Mas é evidente que somos muito importantes para vocês. Para ser justo, os judeus têm aparecido muito nas notícias ultimamente, e todos, desde o Conselho Municipal de São Francisco até o seu grupo terrorista fundamentalista médio, já deram sua opinião. Mas os Houthis não permitiriam que roubassem seu protagonismo. Eles queriam que todos soubessem de que lado estão nesta guerra entre Israel e Hamas. Como as melhores agências de RP sabem, a maneira mais eficaz de anunciar suas lealdades é lançar um videoclipe altamente coreografado. Este não é o primeiro videoclipe deles para Israel, mas certamente é o mais cativante. Não sei qual reação os Houthis esperavam, mas foi isso que obtiveram. Como quase 500 mil de israelenses, esses soldados têm ascendência iemenita e usam a dança tradicional do Iêmen para zombar dos Houthis. Mas os Houthis estão contribuindo mais para a guerra do que apenas aprendendo danças sincronizadas. Eles também têm atacado navios mercantes no Mar Vermelho e lançado mísseis contra os Estados Unidos da América e navios de guerra britânicos. O regime iraniano forneceu a eles um bom arsenal de drones baratos e mísseis balísticos. Eles os utilizam livremente, independentemente de quem comanda os navios mercantes ou seu destino. Os Houthis afirmam que estão atacando navios em solidariedade aos palestinos em Gaza. Não está claro como a interrupção do comércio global ajuda os palestinos, mas aparentemente, a solidariedade não se resume a vídeos musicais ridículos. Mas não se preocupe, ninguém os impede de dançar. Como você pode imaginar, esses ataques constantes afetaram gravemente o comércio global. Algumas empresas começaram a redirecionar seus navios para uma rota muito mais longa, a fim de evitar os piratas Houthi. Numa tentativa de conter a pirataria, Estados Unidos da América e Reino Unido atacaram alvos militares em regiões do Iêmen sob controle dos Houthi. Apesar disso, alguns americanos apoiam os ataques dos Houthis a navios mercantes. Movimentos de extrema esquerda divulgaram declarações aplaudindo as ações dos Houthis, solidariedade e direito à resistência. Agora, alguns manifestantes pró-palestinos têm outro slogan cativante para acrescentar ao seu arsenal. Você acha que eles sabem que os Houthis praticam escravidão? Devemos contar a eles? Mas os Houthis decolaram entre os jovens quando um influenciador iemenita postou uma selfie em um de seus navios capturados. O jovem de 19 anos virou um galã da internet com comentários chamando-o de pirata atraente e Tim Houthi Chalamet. Até onde todos sabem, ele não é realmente um Houthi ou um pirata, apenas um adolescente que os admira. Ninguém tem certeza do que vai acontecer com os Houthis. Eles vão continuar com os ataques? Eles vão chegar até Israel para abrir outra frente em sua guerra contra o Hamas? E mais importante, quando eles vão lançar outro sucesso?
Vamos lá, pessoal. Se vocês se empenharem, podem alcançar o sucesso. Falando sério, é fácil ridicularizar os Houthis, e todos nós precisamos de motivos para rir atualmente. Mas não podemos nos distrair do fato de que eles contribuíram para transformar seu país na pior zona de desastre do mundo. Se realmente queremos mostrar solidariedade às pessoas em crise, os Houthis não são o grupo que deveríamos apoiar.